Em solenidade no Ministério da Agricultura, foi entregue a primeira certificação oficial de compartimento de reprodução livre de influenza aviária e da doença de Newcastle. E quem esteve na cerimônia e agora conta tudo para você é o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ariel Mendes, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Primeiro vamos explicar então o que é compartimentação. Compartimentação é um programa desenvolvido pela OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, especificamente para a doença de Newcastle e para a influenza aviária. Isso nos anos de 2006, 2008, e aí começou então um projeto piloto aqui no Brasil. Agora, é importante destacar que o Brasil não tem nenhum caso dessas doenças. Essa medida é mais uma garantia de prevenção? Exatamente. O Brasil é o único dos grandes produtores mundiais que nunca teve um caso de influenza aviária. E no caso da doença de Newcastle, também há mais de 15 anos que a gente não tem um caso na avicultura industrial. No caso de influenza aviária, ele é como que um plus, é uma garantia, é algo a mais. O Brasil trabalha com a logística de país livre de compartimentação. Livre de influenza aviária. Temos um programa também de regionalização, prevendo aí uma regionalização caso entre a doença no país. E ainda a compartimentação, que seria, na realidade, como que um seguro, é um plus, é um upgrade aí na nossa biosseguridade. Isso para o setor de frango de corte e para o setor de reprodução. O projeto que foi assinado ontem, o primeiro compartimento é no setor de genética, né? Então, granjas de bisavós e granjas de avós estão compartimentadas. No caso de frango de corte, são mais 2 programas, um em Lucas do Rio Verde, da BRF, e um outro em Itapiranga, em Santa Catarina, da JBS. São esses 3 programas que começaram lá em 2008, né? E agora nós estamos chegando ao final, realmente, e ontem com a assinatura. Agora, quais as vantagens da compartimentação? As vantagens é uma questão, no caso de ter influenza aviária no país, as empresas que estão compartimentadas continuariam exportando. Então, esse é o grande objetivo, né, desse programa. E a OIE, inclusive, esse foi um projeto piloto que a OIE estimulou o Brasil, pediu para o Brasil na época para implementar o programa aqui. Porque não é muito fácil de você acreditar que você, com influenza aviária, dentro de um país, ou mesmo, o Brasil é um país continental, evidentemente, se a gente estiver lá no norte, não tem sentido a avicultura do sul, do centro-oeste ser prejudicada, né? Mas dentro de um estado, e você ter um compartimento ali, várias granjas que estão livres de influenza aviária, não é muito fácil de acreditar, então, de aceitar. Então, a OIE, ela pensou, enquanto um país importante na avicultura, como o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, não implementarem, isso vai ter um certo descrédito no mundo. Nós, particularmente, acreditamos no projeto, desenvolvemos, continuamos acreditando, porque a gente tem um exemplo, por exemplo, do que aconteceu na Tailândia. Tailândia, com centenas de focos, algumas empresas que tinham alta biosseguridade, não houve a entrada do vírus dentro daquelas empresas. Agora, Ariel, vamos ver a entrevista que o ministro Blairo Maggi concedeu ontem sobre o assunto. Esse projeto ainda, vamos chamar assim, pioneiro, ele é um seguro para a avicultura brasileira, para as indústrias brasileiras e também para os produtores brasileiros. Nós não estamos aqui lidando com uma situação que esteja acontecendo no campo como uma gripe aviária ou Newcastle. Nós estamos trabalhando na hipótese de um dia isso vier a acontecer, nós deveremos ter os nossos programas, as nossas certificações para que essas empresas, esses produtores que estão dentro de um país que poderá ter um problema desse, ter a garantia de continuar produzindo e ter um mercado internacional à sua disposição. Então, é um programa caro, um programa complexo, mas eu penso que vale a pena todos nós, ministérios, os produtores, as empresas, investirem nisso e olhar isso como uma apólice de seguro. Eu diria assim, isso não é uma despesa, isso é um investimento, é um passaporte para o futuro. O mundo cai de um dia para o outro e todos nós teremos grandes problemas. Por isso, a atuação do MAPA, junto com essas empresas, vem nesse sentido de criar as condições. Surgiu um problema, nós estamos com um compartimento pronto e podemos continuar seguindo a vida. Ariel, então essa é uma medida importante para o futuro da produção e até para as nossas exportações, como disse o ministro? Com certeza. Nós acreditamos no projeto. Agora, o próximo passo é estimular outras empresas para que se compartimentem também.
E outros certificados devem ser entregues? No início do próximo ano, o certificado da JBS, né, de Itapiranga, e o certificado também da BRF de Lucas do Rio Verde. E no futuro próximo, até o final do ano de 2017, a gente quer ter isso implementado em várias outras empresas. Algumas empresas estavam apenas esperando a assinatura desse certificado para ter bem claro a regra do jogo, para elas também poderem se compartimentar. Tá certo. Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ariel Mendes, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui hoje.